E bom dia. Hoje o meu convidado é o Alexandre Agostinho, que por estar um pouco afastado, está na Áustria, onde ele está a viver agora, temos que fazer esta entrevista via Zoom. Espero que corra bem e que o resultado final seja bom. Olá, Agostinho, bom dia, tudo bem? Bom dia Paulo, bom dia a toda a gente que está a Já, ouvir. já sei que aí está a nevar, está frio, está fresquinho, não é? Uhum. Sim, o inverno chegou há mais ou menos 2 semanas. Sim, está relativamente frio, mas eu sinceramente o frio de cá prefiro ao frio daí, que Pois quando imagino. está por causa da umidade, não é? Claro, aqui o nosso entra no osso, entra no osso. 8 Exatamente. graus, 8 Aqui é graus mais aqui no seco. Algarve, 8 graus aqui no Algarve é horrível, é horrível. Agostinho, Uhum. olha, para não alongarmos muito a nossa conversa, porque depois em termos de conseguirmos ir publicar isto, não convém que fique muito extenso, e temos muita coisa a falar, e realmente esta é uma entrevista que eu esperava há algum tempo, visto tu seres uma pessoa, e foste um atleta, tiveste um peso enorme no clube, foste uma referência no clube, foste líder da natação nacional durante vários anos e, portanto, é um pouco sobre isto que nós vamos falar hoje e gostava por começar por e perguntar-te como é que tudo se iniciou, como é que foi, no fundo, a tua iniciação à natação, como é que tu vieste aqui parar à piscina? Foi o típico, o médico aconselhou. Eu tinha uma ligeira escoliose, e o médico depois falou com a minha mãe e aconselhou a natação. Apesar de eu também ter feito vários esportes ao mesmo tempo, eu pratiquei a natação, pratiquei o judo, também estive nas escolinhas do futebol, mas entretanto tive que fazer uma escolha porque três esportes ao mesmo tempo já é um pouco, em termos de tempo não, e a escola já era um pouco difícil conciliar todos. E como tinha mais jeito para a natação, decidi continuar na natação. Entrei na pré-competição aos 8 anos, se não estou em erro. E a partir daí foi passo a passo até chegar onde cheguei, não é? Foi um longo caminho, tenho que dizer. Foi bastante longo mesmo. Tu fizeste todo o teu processo de formação no clube, fizeste os vários níveis, depois entraste em cadete. Lembras-te com quem é que tu tiveste no escalão de cadete? Tens ideia de quem foi o Eu, técnico? tive, eu lembro-me que a pré-competição foi com o Zé Marques. Ok. E depois, entretanto, alternei entre o Jorge e o Hugo Nunes. O Hugo Nunes depois foi, até chegar ao teu grupo, foi o meu treinador principal. Ok. Estamos a falar no Jorge Sousa, né? O Jorge Sousa, sim, jogava polo aquático também. Entretanto, iniciamos em conjunto um trabalho, penso que no escalão de juvenil, não foi? Como assim? Com o nosso programa? Sim, Não, já foi exato. um pouco mais tarde. Eu penso que foi a partir de Júnior. Ok. Porque Muito bem. eu, como sabes, eu nunca tive, até Júnior, não tive bons resultados. Não era um nadador mais dotado e mais talentoso. E eu só comecei a ter bons resultados a partir de Júnior, se calhar o meu último ano de juvenil, mas até lá eu nem sequer ia aos campeonatos nacionais, né? Esse aspecto é muito importante e eu vou reforçá-lo um bocado mais. Eu recordo-me a dada altura de tu vires falar comigo, muito triste, porque os teus colegas, os teus pares, todos iam ao campeonato nacional e tu não Uhum. ias e que estavas muito desmotivado e querias até, estavas a pensar até em abandonar. E eu Ir para recordo-me o triatlo, era a minha ideia, ir para o triatlo. Exato. Ainda bem que não foste. E eu lembro de ter falado contigo, ter dito que, pronto, que isso não era impeditivo para que tu não pudesses, no fundo, dar um salto e atingir um nível muito superior, o que veio a acontecer. Tu praticamente vais a um campeonato nacional no segundo ano de juvenil, penso eu, não foi? Uhum. Vais nadar uma prova Lembro-me em de Rio Guimarães. Maior, vais nadar uma prova em Rio Maior, penso de 400 metros, não foi? Ou 200 metros, não foi? Eu nadei os primeiros nacionais, nadei os 100 e os 200 metros. 200 metros. E depois também lembro-me que o meu primeiro recorde da Portinado foi aos 400 livres. E durante essa altura, em juvenil, eu nadava mais os 200 e os 400. Tanto que fui até ao Campeonato Nacional de Clubes a nadar os 400 só. E sim, foi não sei, foi um processo que foi um pouco.
não vou dizer complicado, mas foi esquisito, não é? Porque eu gostava muito de nadar provas longas, os 1500, 800, 400, e de repente comecei a ter melhores resultados aos 100 e posteriormente aos 50. E sim, não sei, não foi um percurso muito normal, vou dizer. Bem, eu também reconheço que eu, nessa altura, o meu conceito de treino também era muito orientado para o meio fundo e para o fundo. Eu trabalhava muita metragem, fazíamos muitas séries Uhum, de limiar e tu sofreste um uhum. bocado com esse trabalho, com essas séries muito extensas, muito extensivas. Portanto, logicamente, terias que ter algum resultado em distâncias mais longas. Entretanto, tu passas a júnior, nós elaboramos um plano de carreira, convidamos os teus pais para se sentarem aqui nesta sala onde eu estou agora, para, no fundo, tomarem conhecimento do nosso projeto. Era um projeto que tinha como objetivo potenciar o teu nível desportivo e, eventualmente, poderes ingressar no alto rendimento. Foi interessante, foi um momento que eu não me esqueço, em que os teus pais imediatamente aceitaram de bom grado aquilo que eu apresentei e deram todas as condições, e a partir desse momento eles foram realmente uns pais sempre muito presentes, mas não excessivamente presentes, foram pessoas que souberam sempre estar no seu lado de família, acompanhar, respeitar o treinador, as opções, e portanto essa relação foi muito fácil e muito boa. Entretanto, começamos a trabalhar e tu vais ao meeting de Lolé, ao meeting do Algarve, que era o meeting de Lolé, não é? Era E, de Lolé na altura, sim. de Lolé. E eu lembro, eu recordo que já tinha sido a convocatória para o Campeonato da Europa, já estava definida a convocatória dos atletas que iriam ao Campeonato Nacional, ao Campeonato da Europa de Júniores, que se realizava na piscina do Jamor, e tu vais nadar os 100 metros e acabas Não, por... posso corrigir? Não, o meeting da lei era a última oportunidade de Ok. qualificação. E eu, entretanto, consegui fazer o tempo para ingressar na estafeta. E quando saiu a convocatória na segunda-feira, o meu nome não estava lá. E eu falei contigo, tu, entretanto, falaste com, acho que foi o Luís Cardoso, que era o selecionador na altura, e ele nem sequer me conhecia, não é? Ele nem sabia que eu existia. E esse foi o momento que marcou tudo o que se passou a seguir. Entretanto, Uhum, tu vais ao Campeonato da Europa do Jamor, pela primeira vez entras numa seleção nacional, um campeonato da Europa que é, no fundo, fica marcado pela atuação, pelo do desempenho de um colega teu, que era o Tiago Venâncio, que fez um uhum. campeonato da Europa fantástico, penso que ainda foi ao pódio, ainda Ganhou medalha, sim. ganhou Sei, vocês medalhas. jogaram. Tu entras na estafeta, vocês batem o recorde, penso eu, o recorde nacional, né, na estafeta de júniores, Ficamos em quinto na final também. muito bom, portanto, um resultado excelente, e a partir daí inicias o teu plano, o teu percurso de alto rendimento. Fala-me um pouco depois como é que isso tudo sucede e o que é que vai acontecendo. Uhum. Não, e acho que antes de falar disso, eu acho que o que tu tocaste na questão anterior em relação aos meus pais, eu acho que eles foram realmente um pilar do meu sucesso. As pessoas não sabem ou não viram diretamente, mas sem eles eu não teria chegado onde cheguei, porque eles sempre me apoiaram, como tu disseste. Eles, mesmo em relação à universidade, eu quando estive a estudar ao mesmo tempo, eles disseram, eu quis tirar um ano só para me dedicar à natação, e eles não só puseram e foram sempre muito, pronto, deram muito o seu suporte, não é? E disseram sempre, se é isso se é isso que pretendes, se é isso o teu sonho, e nós apoiamos, e no futuro logo se vê o que é que se faz em relação à escola. Mas sim, eles, e como tu disseste, não foram excessivamente presentes também. Por exemplo, eles nunca viram um treino meu na vida deles. Pois não. Mas sempre tiveram lá nas provas, sempre tiveram em relação momentos em que eu precisava do seu apoio, eles sempre tiveram presentes. E sim, foram realmente, para além de ti e do Clube da Portinado, foram
agente do meu sucesso, não é? Em relação ao Campeonato da Europa, sim, foi também um momento na minha carreira em que, se eu não tivesse ido ao Campeonato da Europa, se eu não tivesse sido convocado para esse Campeonato da Europa, muito possivelmente não teria continuado a nadar. Tanto que no ano a seguir ingressei na universidade, não é? E penso que teria ido para a universidade e pouco a pouco deixar a natação de parte. Sim, como eu disse anteriormente, também foi um processo muito, muito longo. Eu, quando penso nesse Campeonato da Europa, entre o Campeonato da Europa e o meu fim de carreira, foram ainda uns 13 anos, não é? Mas sim, foi realmente a rampa de lançamento da minha carreira. Um, e foi um momento que eu nunca irei me esquecer. Mesmo entre esse Campeonato da Europa e o meu primeiro recorde nacional, o meu primeiro título como um campeão nacional absoluto, ainda uma jornada e um percurso muito, muito longo. Ainda passaram uns 4 anos até que eu conseguisse só vingar em termos absolutos. Sim, como eu disse, é uma história, não é um sprint, foi uma maratona, este processo Exatamente. todo. Depois desse tempo, tu afirmas-te como, no fundo, o atleta mais rápido a nível nacional, de sempre. Bates recordes nacionais aos 50 metros, aos 100 metros, em piscina curta, em piscina longa. Mantens esses recordes durante muitos anos, alguns deles viriam a Mas, ser 11 quebrados, anos. quebrados 11 anos é uma vida, viriam a ser quebrados por um colega teu que acabou por treinar contigo, depois apanhar-te no processo de treino. Ainda bem que foi ele, não é? Ainda bem, ficamos satisfeitos que o recorde tenha passado de mão e tenha ficado, no fundo, num atleta que também foi da casa e foi aqui formado. Entretanto, naquela loucura de 10 anos, que foram anos incríveis e muito agitados, de muita coisa, muita atividade competitiva ao mais alto nível, muitos estágios, nós fizemos estágios, eu recordo-me termos feito um estágio no Rio de Janeiro, nem sei bem porque é que fomos para o Rio de Janeiro, fizemos um Não, estágio, havia uma prova também lá. Foi uma prova e ficamos lá depois para um estágio. ainda ficamos cerca de 20 dias, fizemos estágios em Lanzarote, não, portanto, Tenerife. Tenerife, sim, num centro fantástico. Fizemos muitos estágios em Rio Maior, no Funchal, Serra um, Nevada. na Serra Nevada, onde estivemos 22 dias os dois, com o Filipe Coelho, a Diana Gomes e o Simão Morgado, que foram realmente uma experiência incrível, em que eu me senti pela primeira vez um treinador a tempo inteiro, até tive na altura, escrevi um pouco sobre isso, porque não tinha noção do que era ser um treinador a tempo inteiro, sempre fiz muitas coisas demais, conciliando com o treino, a gestão da piscina, a coordenação da piscina, e eu ali estava só orientado para o treino, que foi uma experiência fantástica. Fizemos muitas competições fora, em termos do clube internamente, fomos, recordo-me, à Suécia, fomos à Holanda várias vezes, tivemos em Marselha, não foi numa prova Lyon. em Lyon, Em Lyon, na estivemos em França. Lyon, fizemos N viagens, entretanto tu começas a estar presente consecutivamente em campeonatos da Europa, em campeonatos do mundo, piscina longa, piscina curta, ano após ano tu marcas de presença regular. Há um momento que marca, no fundo, toda esta carreira, que é um momento que ficou na história, que é o momento em que acontece o Campeonato da Europa de piscina curta na Hungria, penso que na Hungria, não foi? Em que tu és, Afinal, na final, em que tu és foi na Turquia, finalista. Fala-me um Istambul. pouco sobre isso, Alex. Essa prova foi também um daqueles momentos muito esquisitos, porque eu lembro-me que no mês anterior, essa prova foi em dezembro, e no mês anterior, em novembro, tivemos a Taça do Mundo. Estava com o Diogo e mais um atleta que eu já não lembro quem foi, e estava a correr tudo muito mal. Eu estava exausto. Pronto, aquele processo de treino, não é? Estava completamente exausto, os resultados não estavam a aparecer. Tanto que o selecionador, na altura, criticou muito de nós irmos para essa prova completamente de rastros. E tu sempre disseste calma, que em dezembro os resultados vão aparecer. E eu lembro-me que, mesmo a nível motivacional, eu não estava muito, muito lá em cima, porque essa taça do mundo não correu muito bem. Mas o que é certo é que 3 ou 4 semanas depois chegamos a Istambul e tive a prova, os campeonatos da minha vida, não é? Porque eu
fiz uma meia final aos 50, consegui a final aos 100, as duas provas bati recordes nacionais, e foi sem dúvida a prova que mais me marcou se calhar na minha carreira, e que obtive os melhores resultados, e alguns resultados históricos a nível de natação nacional, por ter sido o primeiro nadador na prova rainha a chegar a uma final europeia. Mas realmente foi os meses antecedentes a essa prova foram muito complicados. Claro. Olha, Alex, sem querer com isto fazer qualquer crítica ou um julgamento ao Uhum. processo, mas como eu tive dois atletas de alto nível, que foste tu e o Miguel Nascimento, e eu acho que ambos tiveram, no fundo, alguma, ou foram e prejudicados, de certa forma, pelo sistema, pela forma como as coisas se processaram. Fala-me um pouco o que é que tu achas relativamente, no fundo, ao teu processo e na relação com as seleções nacionais e com os estádios. O que é que tu achas que podia ter sido diferente? O que é que tu achas que podia, no fundo, ter sido determinante de outra forma para o teu sucesso? Na- na- Há dois fatores, não é? O primeiro é as nossas condições de treino em Portimão. Que Desde continua sempre igual. continuam iguais, sim. Mas sim, faltou sempre uma piscina olímpica, por exemplo, a treinar. Nós tínhamos que ir sempre a Vila Moura, ao Vila Real de Santo António, ou ao Rio Maior. Pronto, mas isso é mais que sabido. Entretanto, ainda cheguei a lançar a primeira pedra do complexo esportivo da piscina de Pois 50 foi. metros, que ainda deve estar lá. Mas pronto, isso a gente conhece. Na altura, também em termos na seleção nacional, os sprinters eram muito criticados, não é? Porque as pessoas, a mentalidade ainda era um pouco diferente. Agora mudou muito com a chegada do Albertinho, não é? E o Miguel e o Diogo Ribeiro estão a colher os frutos de terem alguém que conseguiu passar a sua sabedoria e o seu método de treino, mas na nossa altura, infelizmente, os sprinters eram vistos como pessoas, de certa forma, que não gostavam de treinar, que só gostavam de fazer 3.000 metros por treino, de ir ao ginásio, de brincar um pouco. Infelizmente, essa mentalidade em relação a nós, pronto, prejudicou-nos um pouco, não é? E nós sofremos muito na pele. Nós tínhamos no início eu lembro-me que nós tínhamos que fazer os treinos dos meios fundistas e dos fundistas, que não fazia sentido nenhum, não é? E apesar de pouco a pouco de ter mudado um pouco, não é? De nós, de certa forma, eu lembro de um estágio na Madeira, foi a primeira vez que formaram um grupo dos sprinters e puseram-nos um pouco de parte, apesar de termos que Deixa-me só fazer de vez em dizer, quando. com o Alexandre Dias, que foi O só Alexandre Dias, nessa exato. altura, passado, sei lá, 6 ou 7 ou 8 anos, nós Uhum. conseguimos dividir o grupo e ter eu a autonomia para trabalhar com os velocistas. É. E apesar de ter-nos dado uma pequena um pouco à parte foi nós podemos fazer o nosso plano, mas de vez em quando temos de treinar com eles, mesmo assim. Sim, sim. Não, mas foi a mentalidade na altura, infelizmente, em relação aos sprinters era muito diferente e, como eu disse, os sprinters não eram bem vistos, não é? Eram preguiçosos, de certa forma, e isso prejudicou-nos de certa forma e pronto, também, como eu disse, a relação às nossas condições físicas em Portimão, que infelizmente continuam a ser as mesmas, mas eu acho que isso também prejudicou muito, não é? Eu recordo que o primeiro estágio que tu vais da Seleção Nacional, até vais por seres convidado, não vais porque és convocado. É o estágio que Uhum. se realiza em Tavira, São Tavira, Vicente, foi, Tavira. E o Paulo Cunha, que era na altura o selecionador nacional, lança o convite. Gostavas que o teu atleta que tu participasse no estágio. Tu começas o estágio e logo ao segundo treino estás completamente KO porque fazes uma lesão, fazes uma ruptura no ombro, depois é uma situação que se prolonga e que nos complica um pouco a vida ao longo do tempo, tens que fazer infiltrações e tudo. Uhum. Porquê? Porque nós fazíamos 4 ou 5 mil metros e apanhaste logo no primeiro treino 8.000 ou uma coisa 8 assim. mil. É? 8 mil. Eu lembro que a primeira tarefa, ou a primeira tarefa importante foram 50 de 100. Olha que bom. 50 de 100, É. muito bom para águas abertas, para ultramaratona. É. Eu lembro-me que estava ao ritmo das meninas e, de certa forma, também foi um pouco vergonhoso, não é? A minha prestação nesse Claro. estágio. Não, mas isto, no fundo, para situar um pouco e para que as pessoas tenham noção da realidade nessa altura e, no fundo, o que é que isso pode ter condicionado e limitado algumas coisas. Entretanto, tu fazes uma série de competições,
vais até aquela prova de preparação dos Jogos Olímpicos, não é? Uhum. Como é que se Foi em chamava essa Pequim, em prova? 2008, Test Event. O test event, que é uma prova de preparação, e há um E aspecto. também para testar os equipamentos, para testar a piscina nova, porque eles construíram a piscina de raiz e foi uma maneira. Eles fazem sempre isso em termos de Jogos Olímpicos, um test event que é para testar O a que foi piscina nova. uma experiência fantástica. Bem, Uhum. tivemos o amargo de boca de ficarmos pendurados sempre no grande Uhum. objetivo que tínhamos os dois. Eu, como treinador, seria para mim um sonho atingir um sonho, para ti seria também a realização de um sonho que tiveste desde sempre, que era a participação nos Jogos Olímpicos. E então andamos ali sempre e pendurados, uma vez Uhum. até por uma Não, décima. foram três centésimos a Pois. minha não qualificação. E depois andamos à em busca, à procura, a tentar, e infelizmente não o conseguimos ao longo do percurso. Não foi esse, não conseguimos alcançar esse objetivo. Não quer dizer que não tenhamos atingido muitos outros e que todo o percurso não tenha valido a pena e que não nos sintamos orgulhosos. E tu tens que estar orgulhoso. Hoje em dia és uma referência. Em Portimão, então, toda a gente conhece o nome do Alexandre Agostinho, és uma referência no clube, a mesma coisa. Bem, entretanto, o tempo, tu apanhas o Miguel Nascimento, já no final da carreira, e tu já não estavas 100%, ainda tentas ali. Não. Depois fazes uma saída, vais para a Austrália, não é? Fala-me um pouco Uhum. sobre esta. Não, acho que foi uma experiência que todos os jovens deviam ter, que é, pronto, eu sei que monetariamente não é muito fácil, mas eu acho que todos os jovens naquela altura em que entre a universidade ou depois da universidade deviam viajar, não é? E foi o que eu fiz. Eu tive 7, 8 meses na Austrália, também morei um pouco em Londres e eu acho que é uma experiência para desenvolvimento pessoal que faz muita falta e que eu lembro-me quando eu voltei da Austrália, tu até se falaste com os meus pais, disseste, isto, o Alex está uma pessoa completamente diferente depois desta viagem. Claro, E ajudou-me muito porque eu fiz essa viagem depois de falhar os Jogos de Londres, precisava ali de uma pausa para me recompor e nem sequer sabia se ia voltar a nadar. E esses tempos que estive na Austrália, a nível pessoal, desenvolvi-me muito. E tu, como sabes, eu sou uma pessoa um pouco reservada, que não fala muito, um pouco tímida, e isso ajudou muito a desenvolver essas falhas que eu tinha, não é? sim, De ser um pouco mais social e de ser um pouco mais aberto. E eu acho que é uma coisa que os jovens deviam fazer muito. E em Portugal ainda não tem muito essa mentalidade. Eu sei que noutros países têm, por exemplo, eu conheci muita gente de outros países eles têm o gap year, que é o que eles chamam, e é uma coisa que toda a gente devia fazer para o desenvolvimento pessoal de uma pessoa e novas experiências, não é? E, e ajudou muito a desenvolver e o meu retorno à Portinados, à natação, também ajudou muito, porque eu encarei as coisas de uma maneira muito mais relaxada, de uma maneira muito claro. diferente. Tanto que eu depois, 2 meses depois de voltar, com 1 ano e meio de pausa, consegui-me requalificar para um campeonato da Europa de piscina curta. Pois foi. E isso não foi porque eu tinha muito pouco treino, mas a nível mental eu estava no sítio certo, não é? E o nível mental, como tu sabes, é muito importante, não é? É E sim, determinante. foi uma experiência, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, esse ano de pausa, esse ano de viajar e que, como eu disse, recomendo a toda a gente fazer. Em que andaste lá e a cuidar das ovelhinhas, Sim, das tive senhoras 3 meses todas. numa quinta com ovelhas, no meio do nada, Yeah. a quase 1500 quilómetros da costa, no meio do deserto, mas foi realmente uma das melhores experiências da minha vida. Olha, e quando é que tu achas que é tempo de acabar? É tempo de pôr fim à carreira? É tempo de passar para outra fase da vida? Não sei, foi muito difícil. Os últimos 2 anos da minha carreira, eu só continuei porque faltavam 2 anos para os Jogos do Rio e eu queria muito qualificar-me para os Jogos e sempre fiz um esforço para continuar esses últimos 2 anos, apesar de foram aqueles 2 anos em que eu acordava de manhã e pensava, tenho que ir para o treino, não me apetece. Isso é meio caminho andado para não conseguir, não é? Claro, Mas pronto, exatamente. eram 2 anos que eu queria, pronto, para realizar um sonho, mas a minha cabeça já não estava lá, não há, em relação ao treino, porque em relação à competição, eu deixei de nadar há 7 anos, mas continuo a sentir falta de competir.
mas em relação ao treino não estava com a cabeça no sítio, não é? E foi aí que, agora, vendo e analisando, esses 2 últimos anos, se calhar, deviam ter sido os anos em que eu devia ter parado e não ter feito esses 2 anos extra. Mas pronto, como estava o objetivo dos jogos, tentei continuar, mas quando fazemos uma introspectiva, não estava lá com a cabeça, não é? E viu-se os resultados, não foram os melhores. Olha, eu estou-me a rir, eu estou-me a rir, porque entretanto tu vais fazer fisioterapia aqui em Sires, não queres sair do Portimão, queres continuar Uhum. a treinar aqui na piscina e comigo, e tu dizias várias vezes, eu nunca vou exercer esta atividade de fisioterapia, eu não gosto nada disto. E o que é certo é que tu hoje és fisioterapia na Áustria, és fisioterapeuta na Áustria, não é? É a tua Uhum. atividade profissional e Sim, principal. sim, o gosto começou-se a desenvolver aos poucos. Eu vou ser sincero, a fisioterapia nunca foi a minha primeira opção, não é? Eu queria fazer farmácia, eu queria fazer alguma coisa com pesquisa de novos farmacêuticos e foi sempre os meus pais são os dois licenciados em química, não é? Eu sempre tive uma aptidão para essa parte, para essa ciência, não é? E a fisioterapia veio um pouco depois de passar algum tempo com o meu campeonato da Europa de Júniores com os fisioterapeutas. Isto é, por acaso, uma profissão engraçada que, pronto, como eu gostava muito de esporte, também estava, de certa forma, relacionada, não é? Associada, sim. E decidi estudar, porque eu tentei me inscrever numa universidade em França, para farmácia, que, entretanto, não tive sequer uma resposta. E decidi, tenho que estudar alguma coisa, não é? E decidi, fisioterapia em Silves é possível, se calhar vou experimentar, mas não foi, no início não era algo que eu tinha uma paixão ou que eu tinha um objetivo em exercer, e que aos poucos agora, sobretudo agora com mais experiência, desenvolvi um gosto e gosto muito. E pronto, é a minha atividade profissional, gosto muito de fazer, gosto muito de ajudar pessoas, acho que é uma coisa que as pessoas não percebem. Não é só isso ser fisioterapia, é também o gosto de ajudar pessoas a E terem faz menos bem, dor ou e faz melhorarem a sua bem. função, e eu acho que isso é muito importante. E sim, agora, como sabes, eu também estou agora a tentar estudar algo novo, de tentar encontrar outro caminho na minha vida profissional, que é a inteligência artificial, e que também gosto muito e é uma coisa muito interessante, não é? Muito bem. E é uma atividade que promete, não é? É o futuro. Olha, Alex, entretanto, tu ainda és arrastado de presidente da associação, ainda fazes, Uhum. penso eu, que 2 anos de presidência, de 2 ou 3 anos, sim. sim, com a Carla, Até mudar para cá. com a Carla Gomes, é uma experiência completamente nova para Uhum. ti. Fala-me um pouco sobre essa experiência, o que é que tu achaste? Eu acho que tu resumiste bem, fui arrastado por ti, mais ou menos. Eu lembro-me que estava na clínica em Vila Moura a trabalhar e tu ligaste-me e propuseste-me o que é que achas o que é que achas de te candidatares para a presidência da associação? E eu, um pouco reticente também, porque eu conheço-me a mim mesmo e sei, como eu disse anteriormente, sou uma pessoa muito reservada, que não comunica muito bem, não é? E pensava, para ser presidente, se calhar preciso de ser um pouco mais comunicativo, social, mas que também me ajudou muito ter a Carla por perto, não é? Ela era um pilar, foi o Um pilar elemento muito da importante. nossa, da nossa sou da nossa candidatura e posteriormente do nosso mandato, não é? Mas foi uma experiência engraçada, não é? Porque tive que lidar com pessoas, tive que lidar com problemas e tentar resolvê-los. E por um lado gostei muito, por um lado também não gostei muito. São 50-50. Alex, Porque. eu queria que tu falasses um pouco sobre esse aspecto, porque eu já várias vezes convidei pessoas para liderarem a associação quando a associação caiu num vazio de direção e ambas as pessoas se manifestaram ao fim de algum tempo um pouco cansadas por uma cultura existente. Fala-me um pouco sobre isso, porque eu acho que é importante nós falarmos sobre esta questão, tanto mais nem que seja para sensibilizar os agentes envolvidos na associação
de alguns aspectos que era importante modificarmos, alterarmos? Eu acho que a maior resistência que encontrei foi as pessoas ainda estão muito fechadas naquela mentalidade de eu é que sei, ou de não estão abertos a novas ideias, não é? E eu, quando trouxe algumas ideias, houve sempre alguma resistência, por exemplo, e quando isso acontece uma vez, duas vezes, três vezes, e depois és criticado, claro que torna-se cansativo, não é? E eu acho que as pessoas têm que estar mais abertas em relação a novas ideias e também aceitar mais. Por exemplo, também há aquela eu sou de um. Há sempre dois lados, não há? Há o lado, por exemplo, no Algarve, lá da Portinado e os amigos da Portinado, e por certa forma os amigos do Loltano o Loltano e os amigos do Loltano. E há sempre dois lados, e tu, se estás de um lado, não podes aceitar as pessoas. Por exemplo, sempre tive a minha relação com a Portinado, não é? E as pessoas do outro lado sempre me criticaram, e é sempre difícil encontrar esse meio termo, não é? E não sei, não foi fácil, tenho que dizer isso. E eu gostava que as pessoas fossem um pouco mais abertas, que nem sempre um lado é o certo e o outro lado não é sempre o preto e o branco, não é? Claro, Há sempre o meio termo e as pessoas, há sempre coisas boas de um lado e coisas boas do outro, não é? E nós temos que estar abertos a arranjar, a encontrar uma ideia de um lado e agarrá-la e depois ir buscar outra ideia ao outro lado e claro. depois fazer uma mistura dessas duas, porque, como eu disse, não há um lado que está certo e um lado que está errado. Eu também tive errado muitas vezes e também tenho a certeza que fiz muitas coisas boas, não é? E estar abertas à crítica também, que é uma coisa que Aí é que ainda eu é muito acho que a maior difícil dificuldade é aceitar, aí. não é? Alex, estamos já Estar muito aberto à prolongados. crítica. Eu tinha dito que eram 20 minutos, já vamos para aqui. Foram mais, já. Não, Mais mas 20 nós minutos. podíamos falar aqui muito mais e podíamos estar Sim. aqui quase 2 horas a falar, não é? Bem, para acabar, eu queria que tu fechasses com algo que tenhas para dizer, sobretudo aos nossos atletas, aos atletas mais novos, que estão agora a iniciar um processo, ainda muito no princípio, aos pais, aos sócios, tudo que tu achares, aos agentes da natação, à natação nacional, no fundo, o que tu achares, para concluir. Não, para concluir, não sei, eu já dei tantas mensagens que se calhar vão começar a tornar um pouco repetitivo, mas Opa, como já toquei anteriormente, foi um ponto que eu acho que um atleta que queira vingar na natação e que queira participar no Campeonato da Europa, no Campeonato do Mundo, para que tenha noção que as coisas não aparecem do dia para a noite, não é? Não é uma coisa que acontece em 1 ano, 2 anos, mesmo 3 anos. É um processo muito, muito longo, é uma caminhada muito longa e uma pessoa vai ter altos e baixos, não é? Na sua carreira e que não desista à primeira resistência ou ao primeiro falhanço. É a típica mensagem, mas é um processo muito longo, tenho noção disso, que as coisas constroem-se é a pedra por pedra, não é? Tu constróis um muro e vais adicionando uma pedra de cada vez. Não tens assim o muro e pões pumba, logo o muro assim, não é? É um processo que demora tempo, cada treino é importante e vais construir o teu resultado dia após dia e não segundo após segundo, não é? ok. Muito bem. Olha, Alex, vais casar no próximo ano, Uhum. uma boa No notícia, Algarve. no Algarve, vai ser uma grande festa. Muito bem, olha, Sim. Alex, foi de um prazer. Muito obrigado por teres despendido este tempo. Um, Obrigado, eu. É sempre um prazer, Paulo. Sucesso para o teu futuro. Boa sorte aí com Uhum. os estudos, está bem? E vamos Uhum. nos encontrando, Sim, sim, está obrigado. bem? E um grande Sim, abraço para a Áustria, tá? um abraço. Fica bem, Alex. Tchau. Um abraço.